Vamos aplaudir o nosso Senhor? A Ele a honra, a glória, a Ele todo o louvor e toda a adoração. Amém? Boa noite, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Que alegria, né? Estar aqui mais uma vez, já estive duas, essa é a terceira vez que eu estou com vocês, já faz aí uns bons aninhos, né? Quem esteve aqui da última vez que eu vim, que acho que foi o quê? Uns 7, 8 anos atrás, deixa eu ver, levanta as mãos assim, ó. Ah, tem muitas, tá vendo? E Deus marcou esse encontro, que bom nós estarmos aqui no nome de Cristo. Estou muito feliz quando os nossos queridos pastores nos fizeram o convite, o pastor Márcio, a sua esposa que está aqui, minha amiga, nos convidou para estar aqui, foi uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, amém? Pode se assentar, nós vamos meditar na palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos orar juntos no nome do Senhor, mas vamos entrar aqui na meditação da palavra do nosso Deus. Eu vou começar em Romanos 12:2, porque Romanos 12:2, se você tem sua Bíblia, pode abrir comigo. Nós temos uma orientação específica de Deus para a nossa vida. Para aqueles que são filhos, né, de Deus, que querem de fato viver como filhos de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia fala sobre mudança de mentalidade. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus e mudar a nossa mentalidade de acordo com as Escrituras, amém? Para que a gente possa de fato ter uma vida mudada. Muitas pessoas ficam esperando Deus mudar a vida dela. Eu vim dizer para você que Deus não vai mudar a vida de ninguém. Como assim, pastora? Que Deus não vai mudar a minha vida? Que Deus não vai escrever uma história nova para mim? Quem muda a nossa vida somos nós, quando nós praticamos as Escrituras Sagradas. Uma certa vez Deus chamou Josué e Deus falou assim para Josué, ele falou assim, ó, esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Aí ele chama Josué de novo, pela segunda vez ele fala, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Pela terceira vez Deus fala, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. 3 alertas para Josué. Quando Deus fala uma vez, nós temos que estremecer. Imagina 3 vezes Deus falando, Deus confirmando. É porque a carga que Josué, ele levaria, fazendo aquele povo atravessar o Jordão, não seria uma carga fácil. A gente sempre costuma dizer, cada cabeça uma sentença. Já ouviu esse ditado? Você imagina conduzir mais de 3 milhões de pessoas para atravessar o Jordão, cada pessoa pensando de uma maneira diferente. Não seria fácil para Josué. Cuidar de pessoas não é fácil, sim ou não? Né? Imagina cuidar de 3 milhões de pessoas. E aí então Deus, ele começa a dar coordenadas para Josué, para mostrar que não seria fácil o processo. Então entenda isso aqui, olha, os processos que nós passamos na vida, muitas vezes, não é fácil, mas o processo ele tem que existir, porque o processo ele molda o nosso caráter, quando de fato nós andamos com Deus, amém? Passamos lutas, passamos dificuldades, passamos sim adversidades, todos nós estamos sujeitos, que é o processo, né? Até chegar ali a bênção, até chegar ali o cumprimento da promessa. Então tem esse processo e todo mundo passa pelo processo, não adianta, né? Isaías, por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, e será que quando passares pelas águas, ela não o quê? Te afogará, né? Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, né? Quando passares pelo rio, as águas não te submergirão. É interessante que a Bíblia não fala se passares, porque o se passar seria um condicional. Você pode passar, como pode não passar. A Bíblia não fala se, ela fala quando passares, ou seja, todo mundo passa, tá? Então é questão de tempo. Se você não passou, você vai passar pelas águas, que é aquilo que parece que vem nos afogar, simbolizam problemas, simbolizam situações que vêm contra a nossa vida, que é um processo. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vai vir quando? Pela manhã, num novo dia. Amém? Um novo dia está diante de nós. Então, o processo é doloroso. Seria doloroso para Josué também. E Deus, então, instrui várias vezes Josué, e aí ele fala algo para Josué, ele diz assim, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, para que você possa ir bem tudo que você fizer. Aí ele fala para Josué assim, não pasme nem te espantes, né? E aí Deus fala para Josué assim, por quê? Fazendo isto, olha o que Deus falou, fazendo isto o quê? Aquilo que Deus o estava instruindo.
Concordam comigo? Sim ou não? Deus estava dando instruções para Josué. Então ele falou, por que fazendo isto, farás prosperar o teu caminho? Então vamos lá. Quem iria prosperar o caminho de Josué? Deus ou Josué colocando em prática o que Deus orientou? Josué colocando em prática o que Deus orientou. O grande problema da nossa sociedade hoje é terceirizar as responsabilidades. Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade como filho, a gente terceiriza. Não, porque Deus vai mudar a minha vida. Deus não vai mudar a sua vida. Ele vai te dar a palavra para que você pratique ela para a sua vida mudar. Então muitas pessoas falam assim, Deus vai escrever uma nova história para mim. Quem escreve a sua história é você, através daquilo que Deus está te ensinando. Se eu for um praticante da palavra, então de fato a minha vida vai mudar. Se eu não for, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Então nós temos que crescer espiritualmente a ponto de assumirmos uma responsabilidade com Deus. Não terceirize responsabilidade que é nossa. Muitas pessoas falam assim, pastora, eu falo para Deus, por exemplo, né? Deus, cuida do meu coração, exemplo, né? Mas Deus, ele mandou nós cuidarmos do nosso coração. Ele falou assim, sobre tudo que você deve guardar, o que Deus falou para mim e para você? Guarda o teu coração. Ele não falou que vai guardar, ele mandou você guardar o teu coração. Ele manda eu guardar o meu coração. Então você percebe que a gente quer terceirizar tudo para Deus? Deus, guarda o meu coração. Deus está dizendo, mas eu mandei você guardar. A responsabilidade é tua. Você tem que preservar o teu coração. Você tem que, sobretudo, guardar o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então nós temos que assumir a responsabilidade espiritual, colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina, não terceirizando a nossa responsabilidade, mas assumindo a nossa responsabilidade. Então a nossa vida, de fato, ela vai ser transformada. Amém? Quantas estão me compreendendo aqui no nome do Senhor? E para isso acontecer, aí Deus fala isso para Josué, né? Então ele instrui Josué e fala assim, porque fazendo isto, farás prosperar o teu caminho. Josué entendeu. Ele falou, bom, Deus não é Deus que vai fazer o meu caminho prosperar. Ele me instruiu o que eu devo fazer. Se eu praticar, a palavra dele já foi dada. Então o meu caminho vai prosperar. Então eu vou praticar aquilo que Deus está me orientando. E Josué pôs em prática exatamente aquilo que Deus ordenou. E o caminho dele, de fato, prosperou. Estão compreendendo? Isso é mudança de mentalidade. Então Romanos 12:2, ele começa dizendo assim, vamos ler comigo? Vamos lá juntos, e não vos conformeis com este mundo. Vamos dar uma parada e vamos estudar. Não conformar significa não entrar no formato do mundo. O cristão, ele não foi feito para seguir os conselhos do mundo, nem entrar no formato do mundo, né? Então ele fala, conformar é entrar numa forma. Ele fala, não entre no molde deste mundo, não vai pela cabeça deste mundo, porque o mundo é contrário à vontade de Deus. A própria palavra diz, o mundo jaz quem? O maligno. Então quem domina esse mundo é quem? O maligno. Estão compreendendo? Então ele fala, não vos conformeis com este mundo. Olha uma ordem direta de Deus para nós. Não se conforme. Não entre na mesma forma. Não vai pela cabeça das pessoas, que muitas vezes parece que quer o seu bem, mas vai trazer instruções para você contrária à vontade de Deus. Então ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos, pela renovação do vosso que? Entendimento. Então Deus está dando outra ordem para nós. Eu sempre falo que mandamento de Deus para nós, mandamento é isso, é uma voz de comando que Deus entrega na nossa mão. Isso é o mandamento de Deus. O que Deus está fazendo aqui agora, por intermédio da palavra, é nos entregando uma voz de comando. Aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Falamos de não terceirizar responsabilidades, não terceirizar orações, né? As pessoas geralmente gostam muito de terceirizar orações para não assumir a responsabilidade. A Bíblia fala quando Davi, ele se escondeu na caverna e ele clamou a Deus e falou, Senhor, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Olha, ele não terceirizou a oração, ele buscou a Deus, ele clamou a Deus. Então, não estou dizendo que é errado você pedir oração, eu estou dizendo que tem aquele cristão que é o cristão 6 horas, só fica pedindo oração para os outros. Você conhece ou não conhece? Não há erro de pedir oração, mas tem pessoa que só vive abaixo de oração dos outros. Então, não terceirize
coração, não terceirize responsabilidade. Vamos assumir aquilo que Deus está falando para, de fato, nós vermos as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Então ele fala, mas transformai-vos, olha o outro mandamento de Deus para nós. Ele está dando uma ordem direta. Transforme a sua maneira de pensar. Olha o que ele está falando para nós, transforme, alinhe a sua maneira de pensar com a palavra. Eu não sei se eu já preguei isso aqui, quando eu vim da outra vez, mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, só para você entender, o nosso espírito ele é recriado por Deus, a nossa mente não. A nossa mente ela não é recriada, ela precisa de uma transformação. Então Deus ele transforma o meu coração, né, que tem como o nosso espírito que tem como símbolo o coração. Mas e a minha mente, a minha alma, o meu intelecto? Você desceu nas águas, você saiu das águas, a sua maneira de pensar mudou? Não, ela continua a mesma. Como é que eu faço para mudar a minha maneira de pensar? Se alinhando com o novo entendimento que Deus vai nos dando pela palavra. Olha o entendimento que Ele está nos dando aqui, para eu não terceirizar minha responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável, né? Vamos dizer assim, eu costumo até dizer, pensamentos que nós cultivamos é o que vai dirigir as nossas ações. Então você guardou pensamentos, você pôs para dentro pensamentos, você está guardando pensamentos corretos, então automaticamente as suas ações, elas vão ser guiadas pelos pensamentos que você está colocando para dentro. Amém? Seja para o bem ou seja para o mal. Então repita comigo e diga assim comigo para frisar no seu coração. Fala assim, os pensamentos que eu cultivo vão dirigir as minhas ações. Isso é automático. Cultivou pensamentos, eles vão dirigir as suas ações. Amém? Então cuidado com o que você pensa, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você põe para dentro, porque aquilo vai dirigir as suas ações, é algo automático, né? Então aí que ele fala que nós temos que transformar a nossa maneira de pensar pela renovação do nosso entendimento. Então é renovação, mente renovada pelo aprendizado da palavra, das escrituras. Bom, então até agora nós aprendemos, vamos lá bater nessa tecla para ficar frisado, que eu não posso terceirizar minhas responsabilidades. Amém? Aquilo que é para eu fazer, eu tenho que assumir, eu tenho como filha de Deus, eu tenho que fazer. Não posso jogar para outra pessoa. É responsabilidade minha. Se eu tenho que guardar o coração, sou eu que tenho que guardar o meu coração. Você já deve ter ouvido pessoas falar, saí da igreja por causa do pastor, saí da igreja por causa do obreiro, eu desviei por causa de... Não, você desviou porque você não guardou o teu coração. Porque se você tivesse guardado o teu coração, você saberia que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Não foi o homem que morreu na cruz. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Então, se o homem falhou com você, isso é outra história. Jesus nunca falhou conosco. Então, a pessoa se desviou porque ela não guardou o coração dela. Então, isso é assumir a responsabilidade. Quando você assume uma responsabilidade, você tem mudança de vida. Amém? Porque quando nós reconhecemos o nosso erro, então tem mudança. A pessoa não muda quando ela não reconhece o erro dela. Se ela não reconhecer que está errada, a pessoa, ela consegue ser transformada? Não. O primeiro passo para uma transformação é reconhecer que está errado. De fato é verdade, eu estou errada. Sempre pedir para Deus resolver, Deus guardar meu coração, para Deus escrever minha história. Realmente, agora eu entendi que sou eu que escrevo a minha história, pondo em prática aquilo que Deus está mandando, de acordo com a vontade dele, com a orientação dele, eu vou escrever uma história para mim. Então ele fala, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? O que acontece quando eu transformo a minha maneira de pensar? Está aqui na sequência, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo vai levantar a mão, sim ou não? Pastora, como é que eu faço para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Transformando a maneira de pensar, alinhando ela com as escrituras. Amém? E há tempo para isso, hoje é tempo para isso, a partir de hoje mudar a nossa maneira de pensar. Existe na Bíblia uma história que eu quero ler com vocês. Vamos lá agora para o livro de 2 Reis, vamos dar uma lida no capítulo 21, mas o importante que eu vou ler com vocês vai ser o capítulo 22. A história de um rei chamado Josias.
Ele foi rei ali de Judá, e ele tem uma história de transformação de pensamento. Com apenas 8 anos de idade, você vai ver que ele começou a reinar. Deus tem falado muito comigo através aqui do reinado de Josias. Só dando uma pincelada para você. O Josias, o rei Josias, ele tinha o seu pai, que tinha sido rei em Judá. Seu pai era o Amon, ele reinou por 2 anos. Só que o Amon fez tudo que era mal aos olhos do Senhor Deus. O Amon, por sua vez, tinha o pai que também era rei, porque rei é assim, o filho vai sucedendo o pai. Então vamos lá, quem era o avô de Josias? Um rei chamado Manassés, que está aqui em 2 Reis capítulo 21. Manassés reinou por 55 anos sobre Judá, e ele fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Depois de 55 anos reinando, veio Amon em seu lugar reinar. O que ele fez? Reinou igual seu pai, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Quando Amon ele morreu, daqui a pouco eu vou esmiuçar mais essa história, veio quem? O filho do Amon reinar no lugar, Josias, com apenas 8 anos de idade, mas que teve uma percepção incrível de mudança de mentalidade e teve um reinado diferente dos seus pais. Então vamos começar falando do reinado de Manassés, no capítulo 21. Olha o que a Bíblia fala, como esse rei, ele reinou sobre ali Judá. Diz assim, ó: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá, e fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Então a Bíblia começa dizendo que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Foi uma decisão dele, né? Na nossa vida nós temos que ter a responsabilidade que todas as nossas ações, elas sempre vai existir o que? Reações. Por isso que nós temos que ter cuidado nas ações, nas decisões da vida que nós tomamos, porque todas elas nós vamos colher o fruto dessas ações. Para toda ação vai existir uma reação. Então qual foi a ação de Manassés? Fazer o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Então ele fala assim, conforme as abominações dos gentios. Então ele colocou dentro da casa de Deus as abominações daqueles que não serviam a Deus. Ele se igualou com as pessoas que não serviam a Deus. Ele entrou na mesma forma do mundo. Viu que nós lemos aqui? Não vos conformeis com este mundo, mas o Manassés ele se conformou. Ele pegou a mesma definição que os gentios tinham e colocou aquela definição dentro do templo do Senhor. E aí diz assim, ó: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, idolatria, criou imagens de anjos, de escultura, em ambos os átrios da casa do Senhor. Versículo 6, e fez até passar o seu filho o quê? Pelo fogo. Olha que coisa séria, né? Até sacrificar o seu filho a Moloque, ao deus Moloque, né? Deus com letra minúscula, ele fez. Então ele fez tudo que era mal, ele pegou, ele sabia como servir a Deus, mas ele decidiu fazer tudo o que é ao contrário. E é óbvio que ele ia colher os frutos daquilo que ele estava fazendo, porque a Bíblia já fala isso para nós, fala, não se engane o quê? O homem, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele irá o quê? Colher. Eu já trabalhei em roça, já trabalhei em sítio, né? Eu já contei a minha história, de dirigia trator, a gente plantava, vendia, e eu sei falar sobre semente. Cada semente que você planta é aquela que você vai colher. Tem sementes que demoram mais para a colheita. Tem semente que leva 30 dias, você já está colhendo. Tem semente que são 60 dias, tem outras que são 90, tem outros tipos que você vai colher em 6 meses que você plantou, mas uma certeza é, toda semente que você plantar, no seu tempo, vai fazer o quê? Você vai
vai colher. E óbvio que nós podemos sempre mudar a semente, amém? Então, a colheita ela é feita, ela é certa, mas você pode mudar a semente que você vai plantar daqui em diante, para você ter colheitas diferentes. Então, o que ele fez? Plantou, fez tudo que era mal, fez idolatria, né? Passou o seu próprio filho ali pelo fogo, sacrifício a Moloque ele fez. E aí o que aconteceu com ele? Aí a Bíblia fala então que durante 55 anos ele reinou, e depois de 55 anos, a Bíblia fala então que houve lá, a Síria veio contra ele e acabou o reinado dele. Aí antes dele morrer, ele se arrependeu, graças a Deus por isso, mas já não havia mais tempo, de arrependimento sim, mas não havia mais tempo de fazer o que era correto. Ele podia ter feito, a história dele podia ter sido outra, a gente podia estar ouvindo falar aqui de Manassés como um rei de Jerusalém, que reinou segundo o coração de Deus, sim ou não? Que reinou de fato com o coração quebrantado, que fez o que era correto aos olhos do Senhor, e ele ser tido para nós como um exemplo de um rei bem sucedido. Mas não, foi um rei mal sucedido, que por livre e espontânea vontade decidiu fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Aí vem então o seu filho, fala aqui no versículo 19, fala assim: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos, só 2 anos, pessoal, reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos ler juntos aqui agora o final? Como que ele fez? Como fizera Manassés, seu pai. Então você vê que ele copiou as atitudes do pai, sabendo que era contrário à vontade de Deus, sabendo que foi incorreta as atitudes do pai, mas ele também decidiu seguir ali a história do seu pai, seguir as ações do seu pai. De livre e espontânea vontade, ele decidiu não servir a Deus, como seu pai também não serviu, mesmo vendo que não deu certo o reinado do pai dele. Mas ele decidiu, no livre-arbítrio dele, fazer como o seu pai Manassés. E aí fala assim, no versículo 22, porque andou em todo o caminho em que andara o seu pai, e serviu os ídolos a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Aí o que aconteceu com ele? Versículo 23. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. A colheita dele veio muito mais rápida do que a do seu pai Manassés. Manassés ainda levou 55 anos reinando, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Já que o Amon, 2 anos apenas ele reinou, e os seus próprios servos conspiraram contra ele e mataram ele. E agora? Agora vem Josias. Josias com apenas 8 anos de idade, uma criança ainda, sim ou não? 8 anos de idade. Me lembra um pouquinho o caso do missionário, que com 6 anos de idade já tinha se convertido ao Senhor, aqui mesmo no Espírito Santo, que ele é capixaba, ou não é verdade? Você lembra da história, né, do missionário contando? E ele assistindo o programa de TV falou, um dia eu vou estar lá, mas pregando a palavra. Então com 8 anos de idade, Amon, ele vem para reinar. E olha que interessante a mudança de mentalidade que o Josias ele teve, diferente do seu avô e diferente do seu pai. No capítulo 22, versículo 1, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedita, filho de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Olha que interessante. Que parece aqui, né, algo assim, fala, meu Deus, uma criança de apenas 8 anos reinou. Um reinado é algo muito sério, sim ou não? 8 anos uma criança começou a reinar, e a Bíblia fala que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Mas Davi era pai de Josias? Não. Mas olha que interessante, Josias, ele pegou uma referência de paternidade espiritual, de alguém que agradou a Deus. Ele teve uma mudança de mentalidade.
embora era uma criança, ele entendeu que aquilo que o seu pai estava fazendo e que o seu avô havia feito não agradou a Deus, e o final dele foi um final desastroso, né, dos dois. Foi um final desastroso. Então o que ele fez? Espera aí, eu não posso dar prosseguimento àquilo que o meu pai e o meu avô era, porque se eu praticar as mesmas coisas, eu vou colher os mesmos resultados. E ele falou, peraí, eu vou mudar aqui a situação da minha vida de hoje em diante. Então você vê que qualquer pessoa que quer, ela pode mudar a vida dela. Muitas pessoas, no lugar do Josias, usaria de desculpa para não mudar a vida. Ah não, mas sabe o que é? Que nem muitas pessoas hoje usam de desculpa, né? Não, eu sou um marido assim, meio bravo, violento, ou uma esposa brava e violenta, porque eu sempre vi meu pai e minha mãe ser. Olha a desculpa que a pessoa dá para ela mesma, para ela não mudar a mentalidade dela. Estão compreendendo? Não, porque a minha mãe era assim, né? Sabe como que é, né? Aí eu fui criada pela minha mãe, mas você quer continuar sendo como ela foi. Você quer continuar sendo como o pai foi. Está pegando o erro dos pais, porque nossos pais não são perfeitos? São perfeitos? Não, pai de ninguém é perfeito. Pegando os erros dos nossos pais para poder continuar no erro e pegar uma desculpa e dizer, porque sempre foi assim. Porque dentro da minha casa foi os exemplos que eu tive. Josias teve o exemplo do seu pai e do seu avô, mas ele decidiu buscar uma referência paterna para mudar o resultado da colheita da vida dele. Estão compreendendo? Eu lembro quando eu era solteira, então eu sou a do meio, né? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou a do meio. E eu lembro que a minha mãe, ela foi criada na roça. Então a linguagem do amor da minha mãe nunca foi expressar em palavras, filha, eu te amo, coisa assim. Pelo contrário, minha mãe brigava comigo igual cão e gato. Pensa, a minha avó, que era mãe da minha mãe, chegou um dia e falou assim, filha, vem morar com a avó, porque a sua mãe não dá não. Eu falei, vó, mas eu já moro na sua casa. Porque a minha mãe morava na casa do fundo com meu pai e eu, meus irmãos, na casa da frente com a minha avó. Eu falei, vó, mas eu já moro com a senhora, né? E a minha mãe, mas brigar, pensa numa pessoa nervosa, pessoal, era minha mãe. Era uma mulher que foi criada dessa maneira, na roça, no interior. Então ela não sabia demonstrar o amor. E eu lembro quando eu tinha 14 anos para 15 anos, eu conheci Jesus de 14 para 15, né, na Igreja da Graça. E aí eu virei para Deus e falei assim, Deus, o dia que eu casar, se o Senhor me der uma filha, mulher, eu falei assim, ó, eu vou ser completamente diferente com a minha filha. Eu vou dizer para ela que eu a amo, eu vou dizer para ela que ela é o meu tesouro. Eu falei, não vai ser fácil? Não, porque quando você é criado naquilo, você não consegue, muitas vezes, se você não vencer a sua carne, passar algo diferente. A tendência humana do padrão é você repetir aquilo que você vivenciou. Estão entendendo? É você repetir, você formar um padrão de vivência. E eu lembro que eu falei assim, não, eu quero ser diferente. Para minha filha eu quero. Quando eu casei, tive a minha filha, nasceu realmente uma menina, a Brenda. E aí eu falei assim, e agora? Né? Quando eu ia falar para ela, mamãe te ama, vinha aquele negócio de rejeição. Sabe aquele sentimento que você nunca foi tratado assim? E eu falava assim, não, mas eu nunca fui tratado assim. Nossa, mas parece meloso demais. Né? Parece uma meleca. Eu falei, não, Yara, você não falou que você queria ser diferente? Para você ser diferente, você tem que romper. Para você romper, tem que ter um início. Amém? Tem que existir um início. Para você romper com isso, é só você pode. Ninguém vai fazer isso por você. Então, a primeira vez que ela cresceu, já tinha um entendimento, eu falava, filha, a mamãe te ama. Deu até um calafrio, porque eu nunca tinha ouvido aquela palavra. E eu falei, filha, a mamãe te ama. Aí aqui dentro falou, viu? Não doeu. Quando você rompe e você age assim a primeira vez, a segunda é mais fácil. A terceira se torna mais fácil ainda. A quarta, a quinta, daqui a pouco se torna costume. E hoje eu criei a minha filha, que já é casada, já tem um neto, e a minha filha todos os dias liga para mim umas 5, 6 vezes por dia. Toda vez que ela me liga, ela vai despedir, ela fala, tchau mãe, eu te amo muito. Tchau mãe, eu te amo muito. Porque eu rompi com aquilo, passei aquilo que eu queria de mudança para a minha vida, que eu queria plantar para colher depois no futuro, certo? E a minha filha hoje me fala constantemente, mãe, eu te amo. Para ela é fácil, porque ela foi criada dentro disso. Mas para ela ser criada dentro disso, eu tive que ter a atitude de romper, de mudar a minha mentalidade. Estão compreendendo? Se eu não tivesse mudado a mentalidade e eu tivesse continuado aquele padrão, seria hoje diferente. A minha filha não falaria também. E ela ia levar isso adiante se ela não tivesse também uma mudança de mentalidade. Então nós não podemos usar
muitas vezes, de desculpa daquilo que nós fomos ensinados ou crescemos vivendo aquilo, para continuar e fazer com que o nosso futuro seja um futuro horrível. Está na nossa mão o poder de mudar a nossa história, como eu falei desde o início. Está na sua mão o poder de mudar a sua história. Você não precisa continuar levando para frente um passado que você viveu triste, um passado de lutas, de adversidade, né? De frustrações, de situações que não estou minimizando e dizendo que não foi duro, que não doeu para você, porque para mim também doía. Para mim também doía. Teve uma vez que a minha mãe saiu, eu amo a minha mãe, sou apaixonada por ela, mas uma vez minha mãe saiu, foi e comprou roupa para os meus irmãos, chegou em casa eu toda feliz, adolescente, falei, mãe, você comprou roupa? Ela, comprei para os seus irmãos, você que trabalha se vira, compra. Para uma adolescente, 17 anos, você olha aqui e fala, nossa, minha mãe não gosta de mim, é verdade ou não é? Você fala, meu Deus, minha mãe não me ama, não? Eu lembro quando eu fui casar, e eu falei, mãe, vamos junto comigo ver o vestido de noiva? Ela falou, não, você vai casar, vai você. Não foi ver vestido de noiva comigo? Ela me viu entrando de noiva na igreja, a única filha. E se eu vivenciasse aquele padrão, hoje eu poderia ter bronca da minha mãe. Pelo contrário, eu sou apaixonada pela minha mãe. A minha mãe tem Alzheimer hoje. Quem cuida dela? Eu que levo ela no médico, eu abraço ela, eu beijo ela, falo, mãe, eu te amo, você é minha rainha, mas porque eu mudei um padrão. Estão compreendendo? Eu coloquei o padrão das Escrituras dentro do meu coração, uma mentalidade das Escrituras. A Bíblia diz que tem que honrar pai e o quê? E mãe. Eu falo, Deus, o Senhor manda, é mandamento com promessa, e eu decido amar a minha mãe. A linguagem do amor da minha mãe era dando presentes. Depois que eu casei, só depois que eu casei, aí ela comprava roupa e dava camisa para mim. Uma vez cheguei na casa dela, ela comprou 5 camisas do mesmo modelo, só que de cores diferentes, e ela me deu. Eu falei, entendi, a linguagem do amor da minha mãe era diferente, não era expressando, era dando presentes, né? Então, eu sou apaixonada pela minha mãe, mas entenda, eu quis romper aquele padrão para colher coisas diferentes na minha vida com a minha nova família. Então, não use de um passado que você viveu para dar desculpa para você mesmo, porque é você que vai colher essas desculpas, não é outra pessoa. É você que vai colher o fruto da sua desculpa para não mudar. Estão me compreendendo? Olha a responsabilidade que nós falamos no começo da pregação. A responsabilidade é nossa. Não terceirize. Eu poderia terceirizar. Não, mas eu sou assim porque a minha mãe me tratou assim. É verdade ou não é? Porque eu nunca fui tratada assim, com palavras de amor pela minha mãe. Eu teria toda a desculpa do mundo para ser igual, para continuar o mesmo padrão. Mas eu decidi não ser dessa forma. Então você quer a sua vida transformada? Comece não terceirizando desculpas. Não terceirizando, não dando desculpas, não terceirizando responsabilidades, mas assumindo e dizendo, eu quero de fato mudar. E eu posso mudar. Essa mudança pode acontecer a qualquer momento. Manassés e Amon viveram ali 55 anos no reinado, o outro 2 anos, 57 anos, aquele sistema de reinado ali vigente. O que Josias ele faz? Eu vou romper com esse sistema, a partir de agora vai ser outro sistema. Era fácil para ele? Não. Seria fácil mudar um sistema? Mudar um reinado completo? Não seria fácil. Mas ele rompeu, ele tomou a primeira decisão. Eu vou mudar. Eu vou pegar, eu vou assumir uma paternidade espiritual de alguém que reinou com excelência, que colocou Deus à frente e que teve êxito em seu reinado. Aí para quem que ele olha? Para aquele que havia sido rei de Israel. Para quem? Para Davi. Estão compreendendo? Ele pega e olha para Davi. Um homem que foi o coração de Deus colocar ele para reinar. Porque o primeiro rei de Israel foi quem? Você se lembra? Saul. Era vontade de Deus Saul reinar? Não. Deus queria ser o rei daquela nação. Aí foram lá e pediram para o profeta. Não, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Todas as nações da terra têm rei, nós queremos um rei também. Aí o profeta chega e fala assim, olha, Deus quer ser o rei de vocês. Se for colocar um rei sobre vocês, vocês vão ter que pagar imposto. Aí o que o povo falou? Tem problema não, a gente paga. Mas a gente quer um rei físico. Que coisa triste, né? Tudo errado, né? Eu prefiro 1000 vezes ali o contato com Deus do que um rei físico. Que isso, tá bom. Então Deus permitiu levantar quem? Saul. Não foi do coração de Deus. Não foi a vontade de Deus. Deus permitiu porque o povo queria. Certo? Aí aconteceu tudo que a gente sabe, né? Saul desobedeceu a Deus, fez o que era errado aos olhos de Deus. Aí Deus então, aí a Bíblia fala assim, lá em Atos 13, né? Deus fala assim, ó, achei a quem? A Davi, um homem segundo o meu coração, disposto a executar toda a minha vontade.
Aí Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não, um homem segundo o meu coração, que Deus ele falou, não é que Davi era perfeito, é que Deus estava dizendo assim, ó, Saul, eu não queria colocar Saul como rei, mas agora eu quero colocar Davi como rei. Agora é segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Agora sim, antes não era minha vontade, agora é minha vontade colocar alguém como rei. Agora é segundo o meu coração, agora é um homem segundo o meu coração, segundo a minha vontade de levantar esse homem. E o que o Davi tinha de bom? Disposto a executar toda a minha vontade. Então a característica que chamou a atenção de Davi para Deus era a predisposição em obedecer a Deus, em executar a vontade de Deus, sem terceirizar as responsabilidades, de assumir a responsabilidade. Estão compreendendo? Aí Deus então coloca Davi para reinar. Reinou com excelência, né? Teve as suas falhas por ser homem, falhou uma vez, mas se arrependeu no pó e na cinza. Houve resultado, né? Ele colheu, infelizmente, da plantação que ele fez, mas ele tanto se arrependeu que não voltou a cometer o mesmo erro. Estão compreendendo? E reinou com excelência sobre Israel. Aí o que Josias ele fez? Espera aí, já sei, eu não tenho uma referência nem no meu pai, nem uma referência no meu avô, mas eu tenho uma referência de alguém que serviu a Deus e foi excelente no seu reinado. Eu vou pegar essa referência para a minha vida. E olha como começou o reinado dele, fazendo no versículo 2, vamos lá, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Você vê que ele não iniciou andando no caminho de Deus, ele começou andando no caminho de Davi, ele começou a copiar a Davi, aquilo que Davi tinha feito e deu certo, ele começou a fazer também, com 8 anos. Vamos continuar para você entender mais aqui, ó. Aí diz assim: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que se tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas do quê? Da casa. Aí ele fala quem quer reparar: os carpinteiros, os edificadores, os pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não faz conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procedem o quê? Com fidelidade. Então, no 18º ano do reinado, então, ó, 18º, 18, ele começou a reinar com quantos anos? 8. Então, ele tinha quantos anos agora? Não, 26. Concorda comigo? Não é isso? Ele começou a reinar com 8. No 18º reinado do seu reinado, então estava com 26 anos, o que ele fez? Chamou lá todo mundo responsável, pegou lá o dinheiro e falou assim: olha, dê na mão do carpinteiro, dê na mão dos profissionais, que eram pessoas fiéis e leais, para reparar todo o dano que foi feito lá por intermédio do meu avô e do meu pai. Eu quero que repare os átrios, eu quero que repare a casa do Senhor, eu quero que tire as idolatrias, que tire tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que foi incorreto aos olhos de Deus. Eu quero que tire tudo. Eu quero que agora nós venhamos servir a Deus de todo o nosso coração, de fato e verdade. E aí ele diz o seguinte, ó, vamos pular agora lá para Crônicas, segundo Crônicas, para a gente estar finalizando. Aqui, ó, 2 Crônicas, diz assim, ó, 2 Crônicas 34, ele vai falar a mesma história, né, do Josias, ó, você vai ver que no início é a mesma história, mas a gente vai avançar. 2 Crônicas 34, versículo 1, ele fala: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, e o que é? Nem para a esquerda. Tá vendo que ele não se desviou, ele pegou ali um exemplo, e ele foi naquele exemplo. É mudança de mentalidade, ó, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, então agora, peraí, vamos fazer as contas de novo. Com 8 anos começou a reinar, no 8º ano do seu reinado, com quantos anos que ele estava? 16 anos, ainda um jovem. O que ele fez? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai.
Então, com 8 anos ele começou a reinar, andando nos caminhos de Davi, pegando uma paternidade espiritual de Davi, para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Como ele não tinha ainda, um relacionamento com Deus, ele seguiu o exemplo de Davi. Está vendo aqui? Ele seguiu o exemplo de Davi, ele pegou um exemplo espiritual, de paternidade espiritual para seguir. Agora ele estava com 16 anos. Com 16 anos, a Bíblia diz que ele começou a buscar a quem? A Deus. Agora ele começou um relacionamento pessoal com Deus. Ele já não precisava somente olhar para os exemplos de Davi. Agora ele estava buscando a Deus, pedindo orientação de Deus. Deus estava o instruindo e ele estava praticando aquela orientação. Aí diz aqui assim, versículo 4, aí fala... Não, no versículo 3 ainda, Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Balaíns, cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham feito sacrifício, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém, e o mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para onde? Para Jerusalém. Você vê que ele fez uma limpeza no reinado dele, tirou tudo aquilo que não agradava a Deus, porque agora ele estava com um relacionamento pessoal com Deus. O nosso relacionamento pessoal com Deus nos faz compreender aquilo que não agrada a Deus e nos faz tirar. Eu tenho que tirar aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente canta, tira de mim, Senhor, o que não te agrada, terceirizando responsabilidade. Deus, ele manda a gente tirar de nós o que não agrada a ele. Sou eu que tiro. Não foi ele que colocou dentro do meu coração aquilo que desagrada a ele. Se foi eu que coloquei. Se eu que coloquei, eu tenho o que que tirar. É fácil eu colocar algo errado e falar, Deus, vem aqui e tira. Deus está dizendo, não foi eu que coloquei, foi você. Você tem obrigação de quê? De tirar, de limpar o teu coração. Não foi eu que coloquei essa mágoa no teu coração. Quem colocou? Foi você. Estão compreendendo? Aí Deus está falando, se foi você que colocou, tire. É uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Você viu que Josias, ele decidiu ser diferente, para colher resultados diferentes. Então o que eu vim dizer para você é, quer transformação de vida? Tire aquilo que não agrada a Deus, assuma a sua responsabilidade como filho de Deus, não terceirize, comece a transformar a sua maneira de pensar de acordo com a palavra, tirando o que não agrada a Deus, para que de fato você transforme a sua vida através das suas práticas da palavra, para que de fato a sua vida seja transformada. Não existe outra maneira da nossa vida ser transformada, ela só é transformada quando nós andamos de acordo com as Escrituras. Não adianta andar contrário às Escrituras. É que nem a pessoa, uma vez, eu estava até comentando com a pastora, falei, há muitos anos atrás, a gente pastoreou lá em Portugal durante 12 anos, e eu lembro que lá atrás, uma brasileira que morava lá, chegou para mim, ela estava, você vai entender agora o que eu estou falando, de responsabilidade espiritual. Ela estava amigada. Isso agrada a Deus? Não, todo mundo sabe que não agrada a Deus. E a gente não está aqui para passar a mão na cabeça, a gente está para ensinar a verdade para a vida ser transformada. E ela chegou para mim, ela falou assim, trouxe a foto dela e falou assim, pastora, ora para Deus nos dar a bênção. Eu pergunto para você, como que Deus pode dar uma bênção para aquilo que Ele mesmo diz que é errado? Ele abençoa aquilo que Ele fala que é errado? Não tem como, tem como? Não. E eu falei para Deus assim, Deus, como é que eu vou orar por essa pessoa agora? Eu falei, já sei, o Espírito Santo falou no coração. Eu orei e falei assim, Deus, eu apresento a vida, vou colocar Maria e João, a vida da Maria, a vida do João, para que o Senhor possa abrir os olhos do coração, para que eles possam compreender a sua vontade, a vocação deles em Cristo Jesus e quais as riquezas da herança dos santos para a vida deles. Olha a oração que eu fiz, para Deus abrir os olhos do entendimento, para eles perceber. Porque se eu falar que eles estão errados e aceitar, não. Quem tem que falar? O próprio Espírito.
quando abre os olhos do coração. E aí eu fiz essa oração. Passou alguns anos, né, ela ali na igreja, ouvindo a palavra, se convertendo. O rapaz, ele também não era da igreja, ele era do mundo, tal. Acabou que o relacionamento deles não deu certo, e ela firme ali com Jesus. Um dia ela chegou para mim e falou assim: pastora, hoje eu compreendo. No dia eu não entendi, mas hoje eu compreendo a oração que a senhora fez lá atrás para mim. Os meus olhos espirituais foram abertos. Eu compreendi que aquela era a minha vontade, mas não era a vontade de quem? De Deus para mim. Hoje eu compreendo. Hoje eu tenho essa percepção, porque eu cresci espiritualmente, eu tenho essa percepção. Estão compreendendo? Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, para que a nossa vida, de fato, ela possa ser transformada. Amém? E aí ele fala assim, ó, então ele derrubou, tirou tudo que não agradava a Deus, assumiu essa responsabilidade, e aí fala assim no versículo 8, e no ano 18º, do seu reinado, com 26 anos agora, havendo já purificado a terra e o que? E a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Manasseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem, ó, vamos ler juntos aqui, para repararem o que? A casa do Senhor. Agora era Deus dele, não era só Deus de Davi. Não era só um exemplo que ele tinha pego em Davi, como no começo. Ele começou pegando o exemplo, porque ele não tinha sido ensinado pelo seu pai e pelo seu avô. Mas ele decidiu mudança. Ele decidiu que ele não queria para a vida dele, nem para o reinado dele, aquela herança que ele tinha do pai e do avô que não servia a Deus. Ele decidiu mudar. Ele decidiu, ele falou, tem que alinhar, transformar o meu pensamento. Como é que eu vou fazer? Pegando uma referência de quem serve a Deus. Vou pegar a referência de Davi. Vou colocar em prática aqui, andar nos caminhos de Davi. No mesmo caminho que Davi andou, eu vou andar nos caminhos de Davi para ser um rei bem-sucedido. Aí com 16 anos, ele começou a buscar a Deus. E aí Deus começa a falar com ele. E aquilo que Deus fala, ele vai fazendo. Vai tirando a idolatria, vai reparando o altar, vai santificando o templo do Senhor, o reinado dele. Agora com 26 anos, ele não precisa mais de uma referência, porque agora ele tem um relacionamento estreito com Deus. Ele tem um relacionamento pessoal com Deus. E ele foi um dos melhores reis de Judá, fazendo tudo que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele procurou mudança. Nós temos que procurar. Quantos aqui quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua vida? Então, faça como Josias fez. Decida mudar. Não traga para o seu presente traumas que você viveu lá atrás. Deixe lá atrás. Deixe, por mais que tenha doído, deixe lá para trás. Decida ser diferente. Decida romper. Ah, pastora, minha mãe nunca falou para o meu pai que amava ele. Então eu não sei falar para o meu marido, ai amor, eu te amo. Rompa. É só a primeira vez, a segunda é mais fácil. Aí seu marido vai olhar e falar assim, caramba, ela está diferente, ela falou que me ama, nunca falou para mim. Nossa, de fato, olha, o que está acontecendo? Você está vendo que as pequenas coisas começam a fazer transformações? E às vezes a pessoa fica orando, falando assim, Deus, muda o meu marido. Aí Deus está falando assim, ó, primeiro você precisa mudar, para depois ele ver a diferença e ele começar a mudar. Isso é sério, isso é verdade. Eu não estou colocando um peso sobre nós, isso aí é machismo. Não, eu estou dizendo que vamos colocar vice-versa também, o marido também. O marido às vezes nunca falou eu te amo para a mulher, porque nunca viu o pai falar para a mãe eu te amo. Ah não, porque eu sou assim, porque o meu pai sempre foi assim. E você vai querer colher os mesmos resultados que o seu pai colheu? Não, eu quero que a minha vida seja diferente. Então plante sementes diferentes. Rompa com isso. Chega para a esposa e fala, olha, eu te amo. Vai doer a primeira vez? Vai, porque você não está acostumado. Mas isso é subjugar a carne. Estão compreendendo? Para colher frutos do Espírito. Falar para o filho, falar para a filha, falar para a nora, para o genro, para o neto, para a neta. Ou seja, o poder da mudança, ele está nas suas mãos. O poder de ter uma vida transformada está em tuas mãos. O poder de mudar o reinado de Josias não estava na mão de Deus, estava? Não, estava na mão de quem? De Josias. O poder de ter sido um reinado bom para Manassés estava na mão de Deus? Não, ele sabia o que era certo, ele decidiu fazer o que era errado. Amon sabia o que era certo, ele decidiu fazer o que era errado. Josias viu que deu errado o que o pai fez, decidiu fazer o que era certo. Mudou o reinado dele. Então, quem escreve a nossa história, você vê quem escreveu a história de Josias, foi Deus ou foi Josias? Josias, fazendo a coisa correta.
buscando servir a Deus, buscando interromper aquele ciclo. Aí muitas pessoas falam, é uma maldição hereditária. Não existe negócio de maldição hereditária, é que a pessoa ela está replicando aquilo que a vida inteira ela viu. Ela replica o erro. Se ela replica o erro, ela vai colher o quê? É natural, pessoal. Tudo que o homem planta, ele vai o quê? Aí a pessoa, para dar desculpa, para não assumir responsabilidade espiritual, ela fala, é uma maldição hereditária. Não, é que você está replicando ensinamentos errados que você teve. Mas é momento de ser transformado, é momento de transformação. É momento de assumir, falar, não, na minha vida não tem mais. Na minha vida eu rompo com esse ciclo. Eu vou fazer o que é correto no meu reinado. Josias tinha um reinado físico. Nós somos reis e o quê? Sacerdotes. Dentro da nossa casa nós somos reis. Aí eu pergunto, você vai reinar de acordo com maus exemplos que você teve na vida? Ou você vai transformar o seu reinado? Para que você tenha uma nova história, para que você escreva uma nova história para você e para sua casa e para sua família. A responsabilidade está conosco. Amém? Está nas nossas mãos. Agora, a decisão ela é individual no nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo nos instruiu. Agora, para ter mudança de vida, é você aceitar a instrução, reconhecer que estava em algumas áreas errado, para poder mudar. Como Josias fez. E pode ter certeza que, de fato, você vai escrever uma nova história para você. Pastora, mas é difícil, porque para romper é difícil. Ninguém disse que é fácil, mas é possível. Basta querer. Com 8 anos de idade, para Josias, iria ser fácil? Era uma criança, mas ele decidiu. Então você vê que, seja uma criança, ou uma pessoa adulta, ou uma pessoa de idade, basta querer para poder romper, fazer o que é certo e colher resultados diferentes na sua vida no nome de Jesus. De fato dar exemplo, de fato sermos filhos de Deus. Tudo é possível mudar a qualquer momento. Josias mudou, foi bem sucedido, fez o que é reto aos olhos do Senhor. Hoje é exemplo para nós. Amanhã você vai ser exemplo para a sua família. Vão olhar, vão dizer, de fato a minha mãe é transformada, de fato a minha avó está diferente, de fato Ciclano está diferente, de fato Beltrano está diferente. Por quê? Porque resolveu colocar em prática o conhecimento de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Vamos